Agora, interessante, o, o capítulo 11 de Coríntios, 1 Coríntios, que ele fala assim: eu tenho ouvido falar que eu não, isso que eu vos prescrevo, eu não vos louvo, porque eu tenho ouvido falar que há divisões entre vós, e eu creio em parte, quando vocês vos reúnem na igreja, e eu creio em parte, porque até partidarismo está havendo entre vós. Então você percebe assim, e aí fala: eu não louvo vocês nisso, porque vocês reúnem para pior, porque o que eu recebi do Senhor, o que eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu. Semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isso em memória de mim todas as vezes que o comer. Porque todas as vezes que o beber, comerdes o pão, beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Então, ou seja, quando... É interessante falar da ceia, porque Paulo, ele não estava na ceia. É engraçado, e é o melhor que fala sobre a ceia. Por que é o melhor que fala? Porque o próprio Senhor Jesus diz para Paulo o que se passou na ceia. Quando em Atos 9 o Senhor fala para Ananias: vai-te, Ananias, porque ele para mim é vaso escolhido para levar o meu nome perante reis, governadores e tal. É vaso escolhido, né? Paulo, o ministério de Paulo, Deus escolheu Paulo a dedo, parece, a forma como o Senhor fala de Paulo. Depois ele fala lá no capítulo Atos 22, acho que 15, que Deus escolheu, Ananias falou para ele: Paulo, levanta-te, porque o Senhor te escolheu para veres os justos, para ouvir uma voz de sua própria boca. E no capítulo 26, no versículo 16, ele falando para o rei Agripa, dizendo assim que Jesus disse para ele que para isso te apareci, para te fazer ministro, para isso te apareci, para te constituir ministro sobre as coisas que viste, ministro de testemunho sobre as coisas que viste e sobre as quais lhe aparecerei ainda. Então, ou seja, quando Paulo diz o que eu recebi do Senhor, o que eu também vos entreguei, é porque Jesus disse para ele. Ele recebeu de Jesus, né? O que ele entregou para a igreja em Coríntios. Que aquilo que eles estavam fazendo não era a ceia do Senhor. Que a ceia do Senhor, ele tomou o pão e deu graça e partiu. Eu falei: isso é meu corpo. E quando você vê Paulo vai discorrer sobre a ceia, ele vai falar, porque falar de nós sermos réu do corpo, exatamente por essa atitude da igreja de Corinto, dessa divisão, desse partidarismo. A igreja, problemas que um irmão estava tendo com o outro, divisão na igreja. Então, quando vai cear, está reunindo para pior. Por quê? Para juízo. Está comendo juízo. Você está comendo juízo, está mal com seu irmão. Então você vai cear, examina você, como é que você está com seu irmão. E cômodo, é mais ou menos o que Jesus disse sobre deixar a oferta no altar e vai resolver com seu irmão. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo sobre a ceia. Porque você está comendo, você está com problema no coração com seu irmão, você está comendo juízo para você. Então resolve com seu irmão e assim coma do pão e beba do cálice. Então é importante perceber, eu estou falando bem básico isso, porque isso tem a ver com o que está acontecendo na igreja de Corinto. A igreja de Corinto teve problema em todas as áreas por causa disso, porque isso berbeceram por causa da sabedoria. Então você percebe na ceia isso. Agora sobre o pão e o cálice, de fato o Senhor Jesus estabeleceu daquele jeito. Se você pegar lá em Mateus 26, 26, fala assim, que enquanto comiam, na hora da Páscoa, enquanto comiam,
Esse enquanto comiam, isso é transição da aliança, porque eles estavam comendo a Páscoa, enquanto comiam a Páscoa, Jesus tomou o pão, partiu e deu. Então, naquele momento da ceia, está havendo a transição da aliança. No momento de uma aliança para outra. De uma aliança para outra. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão. Tendo dado graça, partiu. Isso é meu corpo que é dado por vós. Então, ou seja, ele fala ali em Coríntios que nós somos o único pão, amados. Não podemos nos dividir. Não podemos. Então, e depois, por semelhante modo, depois já você pegou o cálice da aliança dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Ali há a transição da aliança. Então, e você percebe em João 13 o que Jesus quis dizer ali para eles. Falando de um novo mandamento, quando ele falou da ceia. Ele estava desejando, Jesus estava desejando ansiosamente aquele momento da ceia. Então, é isso aí, gente.